Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz, boa noite, boa noite, boa noite. Eu espero que realmente vocês estejam muito bem. Já vi que a Malu entrou, Marcela, Stephanie, se a Marcela entrou, a Maria Helena também. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a Jô. A gente conhece tanta Jô, né? Mas essa é uma Jô muito especial. Uma Jô que marcou história, uma Jô que todas nós gostaríamos de ser. Ter a nossa vida marcada na palavra de Deus. E antes de nós entrarmos, eu gostaria de orar com vocês. Antes de nós começarmos. Como que vocês estão aí, meninas? Fala pra mim, tá tudo bem, Marcela, Malu, Stephanie? Vou aguardar mais um pouquinho o pessoal ir entrando. E olha que hoje ainda deixei até um sonzinho antes, um louvorzinho antes tocando, para dar tempo aí do pessoal entrar. Mas muita gente tem ouvido os estudos das mulheres da Bíblia no dia seguinte. Aí manda um recado, faz comentário, mas é tudo no dia seguinte. Então, bora lá, vamos embora. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entrego a minha vida diante do Senhor, Pai, que o conhecimento não venha de mim, mas que venha da parte do Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada pessoa que vai ouvir essa ministração, essa live, esse estudo, para que elas sejam alcançadas, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor abra o coração e principalmente a vontade de aprender cada dia mais da Tua palavra, da Tua presença, que tenham prazer em estar diante do Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, abençoa cada mulher que já entrou nessa live e as que vão entrar, Pai. Os homens também. Senhor, abençoa cada um deles que vão estudar essa live para fazer ministrações, cultos, porque o Senhor tem colocado pessoas que estão aproveitando esse estudo para novos trabalhos, Pai. E eu te agradeço por essa oportunidade. Abençoa cada um deles. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, abençoa a casa, a família, os animais, os bens materiais. Cuida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Eu apresento, Pai, esse momento, consagro ao Senhor e te convido. Seja, Pai, o nosso convidado de honra todo esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus! Eu tenho dito muito assim, ai, que bom estarmos reunidos mais uma vez. Oi, Luzia, tudo bem? Luzia, tô sentindo sua falta ultimamente, tá tudo bem com você? Ó, a gente acaba acostumando até em live, não te conheço pessoalmente, mas já me apeguei e já sei quem que está, quem não está, hein? Glória a Deus! Olha, vocês devem estar observando que eu tenho dito assim, ai, glória a Deus por estarmos reunidos mais uma vez. E é verdade. Glória a Deus por nós ainda estarmos de pé. Glória a Deus por estarmos vivos. Muitos de nós estamos meio que mancando com as perdas que tivemos, com as dores que nós estamos vendo do nosso próximo e até mesmo dentro das nossas famílias, mas glória a Deus por podermos estar mais uma vez reunidos. Isso não tem preço. Essa graça, essa misericórdia, esse amor de Deus de permitir que nós nos encontremos de novo, e de novo, e de novo, é uma bênção. Uma bênção muito grande. Inclusive, eu estava fazendo uma reflexão. Que bom, Luzia! Eu estava fazendo uma reflexão, eu falei, gente, hoje, com tudo que está acontecendo, nós temos amigos que estão do nosso lado, conversando com a gente num dia, e no dia seguinte já está entubado, e no outro dia já morreu, e nós temos que realmente agradecer por cada dia que a gente abrir o olho e conseguir colocar o ar para dentro, nós temos que dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos sustentando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos mantendo vivos. Ainda temos o privilégio de estarmos aqui para fazermos mais alguma coisa
para engrandecer o nome de Deus. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre a Jô. Não é a Jezabel, não é a Atália, mas é a Jeozeba. A Jeozeba, mais conhecida como Jô lá no tempo dela. Brincadeirinha, tá? Ela também era conhecida como Jeozeba ou Jeozabeate. Jeozabeate. Esses nomes, hein? Fala sério. Colocar o nome desse no filho hoje ia ficar estranho, né? Porque é daquele tempo. Mas nós temos aqui uma mulher que nos dá um exemplo tão grande, tão lindo. E eu vou começar contando um pouquinho a história dela. Ela era uma princesa e o pai dela era um homem que veio de uma descendência que servia a Deus. Mas o pai dela se casa com uma outra mulher. Existe uma controvérsia entre os teólogos se ela era filha de Atália ou não. Mas como cita só o pai dela como sendo pai e não cita Atália como sendo mãe, sendo que Atália era tão forte, né? Então fica-se entre ser ou não. Eu creio que não era, tá? Eu pesquisei entre todos os teólogos e existe uma controvérsia aí. Mas a Jeozeba, ela era uma princesa. Aí o pai dela se casa de novo e casa com a rainha Má. Vamos colocar assim para você entender, num conto de fadas, não tem isso? Num conto de histórias aí. O pai dela se casa com uma mulher que era filha de Jezabel, criada por Jezabel, que aprendeu a manipulação e principalmente aprendeu a idolatrar Baal, aprendeu a idolatrar outros deuses, fazia sacrifício com crianças, estipulou morte, uma série de coisas e principalmente a manipulação e o autoritarismo que veio de Jezabel para Atália, que era filha dela, e consequentemente madrasta de Jeozeba. Essa menina então cresceu, teve um irmão, ela tinha um irmão, esse irmão era filho do pai dela, o pai dela Jeorão, e nós vemos aqui que essa mulher ela cresce num lar dividido, porque ao mesmo tempo que a família do pai adorava a Deus, a família da mãe madrasta, vou ficar assim entre mãe e madrasta, ela adorava Baal. E o seu irmão Acasias ia no embalo, ele ia no embalo. A mãe dele influenciava muito na vida dele. Tanto que você pode ver que aí nós vamos chegar na conclusão de que Atália não era a mãe dela, porque ela tinha muito mais poder sobre o filho do que sobre ela. E ela já, na idade de se casar, ela se casa com Joiada. Mas quem era Joiada? Joiada, ele era o principal dos 3.700 sacerdotes que se juntaram a Davi. Vamos voltar lá no tempo de Davi, que está pertinho ali. Se juntaram aos homens de Davi se juntaram com Davi em Ziclag. Então ele era ali um dos sacerdotes, mas ele era um dos principais. E ele vem para suceder Azarias, que era o sumo sacerdote. Ele foi levantado então o sumo sacerdote. E ela se casa com esse homem. Ela está ali já casada, auxiliando até em algumas coisas que o marido fazia, conhecia os trâmites do templo, conhecia como as coisas funcionavam. E ela estava ali, oi mãe, tudo bem? E ela estava ali então
levando a vida dela em santidade. Uma mulher que honrava a Deus, uma mulher que amava a Deus, uma mulher que respeitava o marido, uma mulher que nós podemos dizer que ela é realmente o que fala em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa e a tola com as próprias mãos a destrói. E aqui nós vamos ver exatamente isso. A semana passada eu falei sobre a Thalia. Ela destruiu a casa dela com as próprias mãos. Ela, quando o marido morreu, o filho dela entrou no lugar do marido para ser ali o rei, que não fez por muito tempo, foi no máximo 1 ano. E ele também é morto. Ela então assume o lugar dele, mas ela era temporária. Então ela tem que fazer o quê? Ela tem que acabar com todas as pessoas que inspirem cuidados. Ou seja, ela tem que acabar com a descendência de Davi para que ninguém venha reclamar o trono. Não se esqueça que Jesus viria da tribo de Davi, o leão da tribo de Judá, que é descendente de Davi. Essa mulher, ela destruiu porque ela acabou, ela mandou matar toda a parentela, todos. Ela queria acabar com a descendência de Davi. Assim como o inimigo trabalhou contra a vida de Jesus, trabalhou contra a vida de tantos outros, tentando destruir a chegada do Salvador, a vinda dele, ela fez o mesmo papel. Porque se Jesus seria descendente ali da linhagem de Davi, ela matando aquela linhagem, ela daria legalidade para que Baal tomasse conta de tudo. E ela aprendeu muito bem com a mãe dela. Só que ela conseguiu destruir uma família. E aí eu volto, a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a destrói. Ela foi uma mulher insensata. E nós vemos então Jeoseba no meio de tudo isso, quando ela começou a perceber que aquelas crianças, os sobrinhos dela estavam sendo mortos, a cunhada e toda a parentela ali, ela está com acesso a um bebê e a babá que cuidava dele. Ela então, no meio daquilo tudo, eu fico imaginando os gritos de dor, a agonia, a aflição, porque se ela era uma mulher de Deus, ela tinha apego nos sobrinhos, ela tinha apego na família, ela primeiro estava ali cuidando das coisas, mas ao mesmo tempo ela estava com acesso aos sobrinhos, e quando ela percebe, ela cata aquele bebê, ela abraça aquele bebê, pega a babá e corre para o templo. E dá de encontro com o marido. E ambos escondem essa criança. Jeoseba toma uma atitude, e essa atitude poderia ter custado a vida dela. Jeoseba olha para as circunstâncias e escolhe ser mártir ali. E não importa o que vai acontecer, importa é que o meu Deus disse que da linhagem de Davi viria o Salvador. E eu vou fazer tudo para que esse Salvador venha. Jeoseba, ela luta, ela vai, ela enfrenta, ela corre, ela entra no meio da morte, ela entra no meio da guerra, ela entra no meio de uma batalha de familiar. Ela não está nem aí, ela esconde essa criança e continua levando a sua vida. Uma esposa que dá um exemplo de comunhão com o marido, porque veja bem, se você estudar a história de Joiada, você vai ver assim, ele escondeu Joás no templo, ele escondeu a criança no templo. Mas quando nós lemos antes, fica muito claro que foi Jeoseba quem catou e saiu correndo com ele. Tudo bem, era de acordo com o marido, existia comunhão, mas quem pegou foi ela. Quem deu a cara a tapa foi ela. Quem entrou no meio da briga foi ela. Era a família dela e ela entra. Ambos ali escondem essa criança, que na época tinha aproximadamente 1 ano, escondem essa criança por 6 anos. Então você imagina que Jeoseba por 6 anos fica ali do lado daquela criança, ensinando a babá também, e
mãe da criança. Ela passa a ser a referência de mãe daquela criança. A Bíblia fala que depois ela teve filhos, mas o que mais importante é que ela foi quem criou aquela criança, juntamente com a babá. Mas essa mulher nos dá exemplo do que nós deveríamos ser. Será que realmente nós, como mulheres, a gente dá a cara a tapa para defender alguém da família da gente? A gente vê o que está acontecendo e toma partido daquele que está certo? Ou a gente fala assim, não tô nem aí, resolve aí, tô indo. Pensa, ela ali, ela tinha uma escolha, não foi uma questão de entrar na briga. Porque ela poderia ter entrado numa briga, por exemplo, quando a Thália queria adorar outros deuses, ela não entrou. Ela poderia ter entrado na briga quando a Thália tentava manipular o irmão dela para ele ser rei e fazer as coisas que ela queria, ela não entrou. Mas quando ela viu que a linhagem do Salvador estava sendo comprometida, ela foi e defendeu essa linhagem. Ou seja, para nós entrarmos na briga, nós temos que pensar: o que eu vou fazer vai edificar o nome do Senhor? Você já ouviu aquela frase que em briga de marido e mulher ninguém coloca a colher? Já ouviu? Olha, eu tive uma experiência dessas que eu não posso falar agora, mas uma coisa eu posso falar para você. A gente tenta defender quem está certo. Vou dar um exemplo, tá? Existe uma traição. Aí você vai lá, pega a pessoa que foi traída, abraça, acolhe e fala para ela que ela vai superar, que vai ser uma bênção. E você apoia a pessoa a se reerguer. Aí ela volta com a pessoa que traiu. E sabe o que acontece? Os dois se juntam e não olham mais para a cara de quem ajudou. Acho que você nunca passou por isso, mas eu já passei. Então, entenda, nós precisamos entrar na guerra certa. Ajudamos quem pede socorro e não tomamos partido. Mas tudo que eu tiver que fazer para defender o nome do Senhor, eu não posso me calar. Tudo que eu puder fazer para implantar o reino de Deus aqui na terra, eu não posso me calar. E ela não era casada com qualquer um, ela era casada com o sumo sacerdote. Ele é quem poderia proclamar o rei, levantar o rei. E ele faz exatamente isso, ambos cuidando dessa criança por 6 anos. Quando ele completou 7 anos, ele chama os levitas, apresenta ali, olha, esse é um herdeiro do trono. Então a Thália não tem mais legalidade aqui. E ele faz o quê? Aquelas pessoas começaram a vir, a chegar, a olhar e de repente colocam a coroa naquela criança. Eu fico imaginando aquela criança de 7 anos ainda sem entender muita coisa, mas tinha no sangue dele, correndo nas veias dele, uma herança de que ele era responsável por tudo aquilo. Se a mãe adotiva, Jeoseba e Joiada, estavam ali orientando essa criança então iria fazer aquilo que era reto, estaria recebendo os conselhos de Jeoseba e de Joiada. Essa criança então é aclamada rei. Ela recebe aquela coroa e ali todo mundo começa: é o rei, oh, viva o rei, viva o rei. É nessa hora que a Atalaia faz o quê? Assume aquilo que era o caminho dela, caminho de morte. Ela destruiu a família, ela passou por cima da palavra de Deus, ela passou por cima da vontade de Deus e, consequentemente, naquela hora, ela entra, rasga as roupas e começa a gritar: traição, traição! E eu fico imaginando Jeoseba ali só olhando, uma lady.
Talvez ali do lado daquela criança, ela segura a criança para não ficar com medo, põe mais perto dela e aquela criança ali, tipo, estou com você. E então nós vemos que tiram Atália para fora do templo e ela é morta. Ela é morta. Acaba a história de Atália. Ali ela não tem mais descendência, ela não tem mais nada. Ali termina aquela família. Não tem mais descendência. Mas vemos aqui que Jeoseba continua do lado do filho adotivo, que é Joás, uma criança que se tornou rei aos 7 anos. E a Bíblia diz que, como Joás, ele escutava os conselhos de Jeoseba, é muito nome, de Jeoseba e Joiada, ele fez o que era reto diante do Senhor, ele fez o que era certo. Ele seguiu os caminhos do Senhor. Joás seguiu os caminhos do Senhor. Olha que coisa linda. Estamos vendo? Oi, Pri, seja bem-vinda. Estou aqui de olho para ver se entrou mais alguém. Me perdoa se eu não cumprimentar, é que às vezes não dá para a gente ver. Nós vemos que esse rei, então essa criança, ele vai tomar conta de um lugar ali onde ele não tinha nem maturidade para isso. Mas quando tinha que fazer alguma coisa, ele era orientado e fazia o que era certo. Nós vimos também que o marido dela tinha a responsabilidade de restaurar o templo. E o que ele fez para isso? Ele tira todos os sacerdotes de Baal, ele tira todas as pessoas que servem a Baal e ele vai reconstruir o templo. Só que os próprios levitas não foram tão favoráveis. Os próprios levitas, havia muita corrupção, havia muita idolatria, já tinha entrado muita coisa errada no coração das pessoas. Não adiantava mais você dizer assim, faz isso ou faz aquilo, porque dentro deles já tinha uma semente de discórdia. E eles vão, de certa forma, um pouco contra o que ele queria fazer. Ele só consegue mesmo colocar em prática o plano dele quando Joás, o menino rei, que cresce, ele atinge uma idade onde ele poderia dar a palavra dele sozinho. Nesse momento, então, ele teve todo o apoio de Joás e levantou, reergueu o templo, ele fez aquilo que era reto. A Bíblia diz que esse casal não fala com quantos anos ela veio a falecer, mas ele viveu até 130 anos. Quanto? 130 anos. E ele foi muito considerado entre os sacerdotes. Muito considerado, muito forte o nome dele foi estabelecido. O Joás, então, ele fez o serviço de um rei que restaurou aquele ambiente, restaurou aquele povo. E se Joás fez isso é porque atrás desse homem existia uma grande mulher. Assim como nós vamos ver que Jezabel destrói o filho e a filha e os filhos, nós vamos ver que Jeoseba constrói. Por isso o papel da mulher, por isso a importância de nós mulheres na vida dos nossos homens. Seja marido, seja filho, seja sobrinho, qualquer criança que se espelha na gente como mulher. É muito importante. Criança vê, criança faz. E o que nós estamos, como mulher, ensinando para essa geração? O que nós estamos apresentando para essa geração? Estamos apresentando bênção ou maldição? Estamos apresentando palavras que edificam ou palavras de murmuração? O que nós estamos fazendo de diferente para essa geração? A mulher sábia edifica a sua casa. Eu vou citar um exemplo de um casal que tinha um problema muito sério no relacionamento. O problema de ambos era egoísmo. Ponto. Casados,
querendo viver independente um do outro, separado. E a mulher sempre batia de frente, batia de frente, batia de frente. Chegou um dia que ela falou assim: não adianta. Se a mulher sábia edifica seu lar, então eu quero ser essa mulher sábia. Vi essa mulher chorando muitas vezes, vi ela assim segurando para não voar na garganta do marido. Calada. Calada. O marido não honrava os compromissos da casa e ela calada, passando dificuldade, passando muitos atritos dentro de casa. Só que sabe o que aconteceu? Esse marido foi vendo o silêncio dela. Esse marido foi percebendo alguma coisa diferente. E se ele não percebeu inconscientemente, ele percebeu o silêncio. E ela calada. Foi tempo. Não foi muito pouco, não. Foi anos. Ó aqui, ó. Anos. E hoje? Hoje ela é uma pessoa muito mais forte. O marido, uma bênção de Deus. A família está restaurada. Eu tenho muita alegria de poder falar isso. Mas eu vi uma mulher que era insensata se tornar uma mulher sábia e literalmente edificar a sua casa. Como? Quando você tem Deus na sua vida, você é transformada. Você muda essa maneira de pensar, você muda a sua maneira de agir. Quando você tem a presença de Deus, os seus pensamentos mudam, as suas atitudes mudam. E o que nós estamos fazendo? Essa mulher sábia edificou a casa dela. Mas quantas outras mulheres que nós não estamos vendo que têm destruído a vida do marido, a vida dos filhos e a própria vida? Porque quando nós pensamos só o que é ruim, fica impossível nós vivermos a alegria que vem do Senhor. É impossível. E aí? Nós vemos que o rei, o marido dessa Jeozeba, ele morreu com 130 anos. E sabe o que ele fez? Sabe qual foi a honra que ele recebeu? Ele foi enterrado na terra de Davi, junto com os reis. Eu vejo a honra que Jeozeba teve de caminhar ao lado de Joiada. Eu vejo a honra que ela recebeu de cuidar de uma criança que não era filho dela, salvar a filha do menino rei, salvar a filha daquele menino. Ele era um príncipe até 1 ano. E depois, quando o pai morre, ele já tem o direito ao trono. Com 1 ano ele já era o menino rei. E eu vejo uma mulher ousada à frente do seu tempo que não pensa 2 vezes para ir para a frente da guerra. Aliás, todas as mulheres que eu tenho falado nesse estudo sobre as mulheres da Bíblia, todas elas são mulheres que nos dão exemplo fantásticos. Exemplos do que nós deveríamos ser e daquilo que nós não deveríamos ser, porque ninguém quer ser atalha. O que eu aprendo com Jeozeba? Independente do lugar que eu esteja, independente do que eu estiver fazendo, independente da vida que eu estou levando, eu posso mudar as circunstâncias. Eu posso mudar as circunstâncias. Eu posso declarar quem é meu Deus. Eu tenho o poder do livre-arbítrio que Deus me deu como mulher. Nós todos, homens e mulheres, nós temos o direito ao livre-arbítrio. E nós é que escolhemos fazer o que é bom ou o que é ruim. Somos nós que escolhemos. Ah, mas o inimigo, o diabo, ela estava no meio da idolatria e ela escolheu continuar servindo a Deus. É muito fácil hoje em dia colocarmos a culpa no diabo, não é? Ah, traiu, é o diabo. Bebeu, é o diabo. Adulterou, é o diabo. Eu tenho certeza
que muitas vezes, quando falam que é ele fala assim, hein? É tudo eu, é. Por quê? Muita coisa. O homem tem sido pior que ele. É induzido por ele. Ele está ali porque tem legalidade. Mas o homem tem o livre-arbítrio e ele escolhe o que ele quer fazer. Ele escolhe que caminho ele quer seguir. Eu escolho para onde eu quero ir. E sabe o que é mais interessante? E isso é triste de falar, mas é real. Nós temos dias diferentes uns dos outros. Você que está me ouvindo, você consegue ser 100% todos os dias igual? Todos os dias igualzinho. Eu tenho fé, eu falo só coisas boas, eu amo todo mundo, eu me amo, eu me acho linda, eu gosto de quem eu sou, eu gosto do que eu falo, eu gosto do que eu cozinho, eu gosto de quem está do meu lado. Você consegue ser assim todos os dias? Como mulher, já tem uma fase do mês que a gente já não vai fazer isso. TPM, todo mundo dá uma... Não é? Então isso prova que assim, nós temos que ter um controle, nós mulheres temos que ter um controle muito maior do que o homem. Por quê? Porque nós temos um período do mês, que é a TPM, que ela nos deixa vulneráveis. Por isso nós precisamos, já antes que ela chegue, já orar pedindo a Deus, Senhor, é uma fraqueza do meu corpo. Isso é algo natural do meu corpo, mas eu não aceito que o inimigo aproveite disso. Eu não quero ser ruim, eu não quero pecar contra o Senhor, eu não quero falar nada contra o Senhor. Então, Paizinho, em nome de Jesus, me protege. Como está seu saldo de oração? Você acha que Jeoseba teria conseguido alcançar tamanha graça se ela não estivesse em oração? Quando você está em oração, você está na presença de Deus, você está diante da circunstância, pode ser ela boa ou ruim, mas você está ali, na presença de Deus, é Ele que te fortalece. Eu falo tanto sobre oração, e eu sei que muitas pessoas não oram, não passam um tempinho com Deus. Como que você vai ter o bom perfume de Cristo se você não encosta nele? Como que você vai ter o bom perfume de Cristo se você não está ao lado dele? Não tem como, não tem como. Busca a face de Deus, corre atrás da sua alegria, da sua felicidade, corre atrás dos seus sonhos, mas todos eles grudadinho com Deus. Ali, ó, osso com osso, osso com osso. Você quer ser como Jeoseba ou como Atália? Jeoseba teve um momento ruim da vida dela. Ela teve um momento em que ela chorou amargamente a morte dos sobrinhos. Mas depois, ela teve um momento muito maior de alegria vendo o sobrinho que ela cuidou sendo rei e crescendo na presença do Senhor. Atália teve um momento de muita alegria quando ela conseguiu o reinado e conseguiu mandar e desmandar e implantar o reino de Baal ali. Mas ela teve uma tristeza muito grande quando ela viu que ela foi substituída pelo rei verdadeiro e, pior ainda, foi morta. O caminho do pecado é a morte. Então nós precisamos escolher, você quer ser Jeoseba ou você quer ser Atália? Você quer ser uma mulher de Deus ou você quer ser uma mulher do mundo? Você quer ser uma mulher que vai restaurar o templo ou destruir o templo? E quando eu falo templo, não estou falando de templo, paredes, não. Eu estou falando templo porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E quantas
vezes que as mulheres estão destruindo as pessoas que estão ao redor delas. Hoje estou falando mais para mulheres, eu sei que tem homens assistindo e sei que tem homens que vão assistir depois, tá? Tem inclusive aí uma pessoa que é de outra denominação, de outra religião e está acompanhando nosso trabalho e tem assim gostado muito do nosso trabalho das mulheres da Bíblia e tem usado para trabalhar na obra que ele faz, que é cristã também. Ele tem usado esse trabalho. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Então hoje eu estou falando mais com as mulheres. Mas quantas vezes que a mulher fala tanto no ouvido do marido, do irmão, que ele fica louco? E aí ele não tem, o homem funciona completamente diferente da mulher. A mulher, ela tem tudo compartimentado, ela tem tudo dentro da caixinha. Por isso, para ela não é difícil ela fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. O homem não. Entenda que a cabeça do homem funciona diferente. Então, quando se fala muito no ouvido dele, muito demais, ou então grita ou critica, sabe o que acontece? Ele bloqueia. Ele bloqueia o que ela fala. Primeiro ele absorve. Aí depois que ele absorveu bastante aquilo tudo, ele já se sente um nada. Quando ele coloca na cabeça dele que não tem jeito, que ele não que se sente um nada, o que ele vai fazer? Primeiro ele bloqueou, ele aceitou, depois ele bloqueia. E qualquer coisa que chegue perto dele para transformar aquele homem, ele não aceita a transformação. Eu sei que talvez você nem acredite em mim, talvez você esteja assim, essa pastora é doida. Ela está falando alguma coisa insana. Pergunta para o homem. Se você conhecer algum homem que fica ali com a mulher, pergunta para ele. Pergunta para ele como que ele se sente. E daí o homem tem gatilhos. Aí a mulher muda, se converte. Como que chama aquele negocinho que vem aqui em cima? Esqueci agora. Ela se torna uma santa de Deus. E aí sabe o que acontece? Ela muda. Mas às vezes só no olhar dela ele já olha e fala, o que foi? E nós vemos aqui em Jeoseba exatamente o contrário. Uma mulher que caminhou lado a lado com o seu marido, não por ele só, mas por uma nação. Uma mulher que caminha lado a lado do seu marido, pensando lá na frente. Quando você tem que ser gentil, quando você tem que ser sensata com alguém, não pensa que é o hoje que você está reservando. É o amanhã. Cuidado. Nós temos a tendência a sermos pessoas impacientes. A mulher é muito mais elétrica, ela tem a tendência a ser mais impaciente. Ela tem a tendência a correr mais, a falar mais. E o homem, falar menos. Ele é forte. Ele é protetor. Mas a mulher tem a tendência a querer as coisas mais imediatas. A pergunta é: e você? O que você tem plantado hoje nas pessoas que estão ao seu redor? Mas mulher também fala muito com mulher também, viu? Eu tô falando marido e mulher aqui, mas tem mulher também que olha pelo amor. Como amiga, é difícil. É difícil. Elas vêm correndo assim, gosta de mim. E aí? Precisamos aprender. Esses dias, um dos devocionais, eu falei sobre isso. A gente tem uma boca, 2 ouvidos. A gente tem que aprender a ouvir mais. Se Jeoseba não estivesse ouvindo atentamente tudo o que estava acontecendo e vendo tudo o que estava acontecendo, ela não teria conseguido pegar a criança. Ela não conseguiria ter salvo a babá. Até a babá seria morta. Se Jeoseba não estivesse atenta e de boca fechada, ela não teria conseguido salvar Joás. E a linhagem de Jesus teria sido comprometida. Então aprendam com Jeoseba a cuidar do caminho, a preparar o caminho.
Nós não sabemos as pessoas que estão ao nosso lado. Talvez você diga assim, mas, pastora, é só uma criança. É só uma pessoa que eu nem conheço. É só. Essa semana eu fiquei sabendo que uma das minhas crianças que eu atendi há 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, hoje é pastor. E foi tá num país aí, pediu para eu não falar o país, mas ele está num país aí, num lugar muito difícil, tá? Muito difícil esse lugar que ele está. Difícil de entrar, difícil de convencer as pessoas sobre o amor de Jesus. Ele entrou dando aula de futebol, agora com a pandemia parou. Mas as crianças que ele dava aula de futebol, tem a parte da alimentação também. Então elas vão para comer na casa dele. E ele fala do amor de Jesus, tá? Então o que ele fala? Lá não pode citar a palavra Jesus, não pode. Então ele fala o Filho de Deus. O Filho de Deus. E eles estão se entregando ao Filho de Deus. Estratégia. E fiquei muito feliz porque quando eu o conheci, deu um trabalho a libertação dele. Foi trabalhosa. Foi trabalhosa. Uma criança que vinha de um lar destruído. Tá? Uma criança que ninguém queria dar atenção para ele, ninguém. Deu trabalho. Ele vai me ouvir, ele vai ver que eu tô falando dele. Deu trabalho. Só que tem uma coisa: investimos tempo, investimos amor, investimos arranhões, porque você pode não acreditar, mas criança manifesta assim, e ele manifestava. E a gente via tudo aquilo e a gente com amor, cuidando, conseguimos conciliar ali pai, mãe, filhos e a família foi restaurada. Eu não estava investindo em alguém da minha família, eu estava investindo em alguém que era só uma criança problemática. Mas hoje é um pastor, hoje é um missionário, hoje é um jovem, um homem de Deus. E sabe o que ele falou para mim? Preciso da sua ajuda, porque agora eu preciso aprender a trabalhar com libertação e cura de crianças. Quer dizer, algo que aconteceu 15, 20 anos lá atrás, os frutos estão sendo colhidos agora. Olha que presente de Deus isso. Mas nós precisamos nesse mundo ser como Jeoseba. Nós precisamos estar atentos, nós temos que ter o coração sensível, nós precisamos seguir em frente, mas sempre amando. O coração de mulher é enorme. Nós temos já um instinto materno dentro da gente, de querer cuidar, de querer proteger. O que nós estamos carregando conosco? O que estamos carregando na nossa bagagem? Eu não imaginei que essa criança hoje seria um homem fazendo coisas para Deus. Eu não imaginei. Mas estava lá na caixinha reservada. Criança vê, criança faz. Criança vê, criança faz. Qual é o exemplo que nós estamos dando? Qual é o exemplo que estamos dando? Que nós sejamos mulheres, homens, confiantes de que, independente de quem estiver do nosso lado, plantamos a semente da fé, plantamos a semente do amor, plantamos a semente de Jesus na vida deles. E é através do nosso amor que eles vão aprender a amar. Foi através do testemunho de Jeoseba, que cuidou, protegeu, que Joás foi um rei segundo o coração de Deus. Esse é o exemplo que nós tomamos. E eu quero que esse exemplo caminhe com você, caminhe com a sua família, caminhe pelos seus dias e que tudo que você faça, faça por amor a Deus. Jesus faria isso? Só perguntar isso. Jesus faria isso? Domingo eu ministrei sobre o paralítico de Cafarnaum, que ele desce pelo telhado.
depois que eu terminei a ministração, eu fui deitar e fiquei pensando, né? Falei assim, olha, Jesus ainda ficou com prejuízo, né? Porque abriram o telhado, ninguém, não fala, a Bíblia não fala quem que consertou o telhado dele. E nem quando ele viu que estava destelhando ali, arrancando as telhas do telhado dele ali, ele não falou, vai estragar tudo. Ele deixou. Sabe por quê? Porque vidas valem mais do que coisas. Aprendi isso. Vamos orar? Vou só dar uma olhadinha aqui. Entrou mais alguém? Precisa atualizar, porque eu não estou tendo visão aqui. Antes de orar, eu peço que você já vai conversando com Deus. Pensa bem o que você precisa de Deus, o que você tem para entregar para Ele. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, cada homem, cada mulher que está me ouvindo agora, Senhor, assim como Jeoseba teve seus olhos atentos, seus ouvidos atentos, e amor no coração suficiente para entregar a própria vida ali, à morte, para salvar uma criança. Que cada um de nós, Senhor, sejamos assim, dispostos a morrer pela Tua palavra, dispostos a entregar a nossa vida por amor ao Teu nome. Que nós tenhamos humildade todos os dias da nossa vida, Pai. Que nós tenhamos humildade, um coração quebrantado, para nos rendermos ao Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, olha para o coração de cada um, olha para a vida de cada um. Sim, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eu sei, Deus, que muitas são as aflições de um justo. Eu sei que muitas são as lutas que nós enfrentamos, nós mulheres enfrentamos, e homens também. E quanto mais somos tementes a Deus, mais são as lutas que vêm sobre nós. Mas eu sei que o Senhor nos livra de todas elas. O Senhor cuida de todas elas. O Senhor impede que todo o mal venha sobre nós. É o Senhor que nos sustenta. E eu te agradeço, Pai, pelas suas obras, eu te agradeço pelo seu cuidado, eu te agradeço pelo teu amor, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor não nos permite que a gente desista no meio do caminho. Pai, a tua palavra diz, não temas, porque eu sou contigo. A tua palavra diz isso, Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É isso que ele nos afirma. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É isso que ele nos deixa, dizendo que ele me sustenta com a destra da justiça dele, independente do que acontecer ao nosso redor. O Senhor está nos sustentando e se ele é justiça, é ele que nos defende. Ah, Paizinho, se a tua palavra diz isso, eu creio, Pai. Em nome de Jesus, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, Pai. Não temas, não temas, não temas, Pai. Então arranca o nosso medo, arranca a nossa insegurança, arranca a nossa incerteza, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que nós pensamos em desistir. Em nome de Jesus, fortaleça agora cada uma das pessoas que estão me ouvindo. Ampara, restaura, protege. Renova as forças, Pai. E renova a certeza de que eles não devem temer mal algum, porque o Senhor nos sustenta. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, consegui ver que a Mariana Vietra entrou e a Maria Isabel também. Que bom, que saudade de vocês. Não tenho acesso a mais aqui, tá?
Se eu deixei de cumprimentar alguém, voltei um pouquinho aqui. Entrou mais alguém, pastor, que você viu? O Sidney e a Lúcia também. Não sei quem que tá entrando, é a Lúcia ou o Sidney, os dois. Sejam bem-vindos. Graças a Deus, né? Mais uma vez juntos. E agraciados pela presença do Senhor. E agradecidos pelas promessas dele se cumprindo na nossa vida. Amém? Fiquem todas abençoadas, todos. E a semana que vem estamos novamente com o estudo Mulheres da Bíblia. Eu estou procurando dar um curso bem completo mesmo, para que vocês tenham um acervo assim pronto de tudo que nós temos de mulheres da Bíblia. Talvez fique alguma e a gente volte no próximo ano falando, mas esse ano nós vamos inteirinho falando sobre essas mulheres. Vai dar em torno de umas 50, 60 mulheres. Nós estamos na 26ª mulher da Bíblia. E ainda, até chegar em Apocalipse, tem muitas ainda. Ok? Então participe conosco. E de domingo, todo domingo, às 18h30, estamos fazendo os estudos dos milagres de Jesus. Por quê? Porque o Senhor falou que esse ano era necessário, antes mesmo de vir essa força aí que veio com tudo, o Covid novamente. Estávamos vivendo a maior tranquilidade, já parecia que estava tudo acabando. E o Senhor falou, em 2021, as pessoas vão ter que aprender o que é milagre, porque todos viverão um milagre. Então, Ele mandou, a gente cumpre. Todo domingo, estamos aprendendo os milagres de Jesus. Nós temos uma média de 36, então vai um tempinho aí para a gente completar esse trabalho. Se você quer aprender, participe. Além de um estudo, é um culto de bênção para a sua vida. Amém? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho, dá um joinha, nada de dar dislike não, porque quando a gente fala de Deus, é Deus. Eu penso que quem dá um dislike em coisa que é de Deus, está dando dislike para o próprio Deus. Não é porque eu sou melhor não, mas eu estou falando dele. Tá bom? Isso para todos, não é só para mim não. Certo? Fiquem todos com Deus, abençoados, ungidos e renovados. Um beijo grande no coração de cada um.